nesse último capítulo de Atos dos Apóstolos, o capítulo 28, Atos dos Apóstolos, capítulo 28. Estamos nesse última ministração de Atos dos Apóstolos. Que bênção, meus irmãos, é chegar ao fim de um livro. Nós levamos exatamente um pouco mais de um ano meditando no livro de Atos dos Apóstolos. 1 ano e 15 dias aproximadamente foi o período que nós levamos para meditar nesse livro inteiro, parágrafo por parágrafo, versículo por versículo. E é um privilégio para a gente, um ganho extraordinário. Foi mais rápido. Por exemplo, Mateus, que tem a mesma quantidade de capítulos, nós levamos 4 anos. Levamos mais tempo porque, como o livro de Atos dos Apóstolos conta uma história um pouco mais fluida, então nós conseguimos atravessar alguns capítulos de forma mais rápida do que, por exemplo, aconteceu com os evangelhos ou outros livros que vamos estudar. E na quinta-feira que vem nós vamos começar outro texto sagrado, outro livro sagrado, meditar na epístola de 1 Pedro. Então vai ser extraordinário, viu? 1 Pedro vai ser uma bênção. Atos dos Apóstolos, capítulo 28, diz assim, mantenha sua Bíblia aberta, eu vou lendo e vou meditando junto com você. Capítulo 28, versículo 1 diz: uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Os nativos nos trataram com singular humanidade, porque, acendendo uma fogueira, acolheram a todos nós por causa da chuva que caía e por causa do frio. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de graveto, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-lhe na mão dele. Quando os nativos viram a víbora pendurada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: certamente esse homem é um assassino, porque, salvo do mar, a justiça não deixa viver. Porém, Paulo, sacudindo a víbora no fogo, não sofreu mal nenhum. Mas eles esperavam que Paulo viesse a inchar ou a cair morto de repente. Depois de muito esperar, vendo que nada de anormal lhe acontecia, mudaram de opinião, dizendo que ele era um Deus. Perto daquele lugar havia um sítio que pertencia ao homem principal da ilha, chamado Públio, o qual nos recebeu e hospedou com muita bondade durante 3 dias. Aconteceu que o pai de Públio estava enfermo de disenteria, ardendo em febre. Paulo foi visitá-lo e, orando, impôs as mãos e o curou. À vista desse acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados, os quais nos distinguiram com muitas honrarias, e tendo nós de prosseguir viagem, nos puseram a bordo com tudo o que era necessário. O capítulo 27 termina com um naufrágio. O navio, depois de 15 dias, 2 semanas sem ver sol, totalmente envolvido em tempestade, já estava se arrebentando inteiro, jogaram os grãos fora, perdendo toda a esperança de salvamento. Então Deus veio dar aquela palavra para Paulo. O anjo do Senhor veio e diz: olha, o Senhor concedeu a você todos os homens, todas as pessoas que estão a bordo, mais de 270 pessoas, e ninguém vai se perder, nem um fio de cabelo de ninguém vai se perder. Então Paulo traz esse ânimo à tripulação, todo mundo retorna a comer e chegam então nesse local, encalham o navio que vai se arrebentando pela fúria do mar, e então eles pulam na água, porque os soldados queriam matar todo mundo para que ninguém fugisse, porque eram prisioneiros, mas
o centurião, querendo salvar a vida de Paulo, então mandou todo mundo se atirar e agarrar em tábuas, quem sabia nadar, e chegou todo mundo são e salvo na praia. E aqui que começa o nosso texto. Eles descobrem que a ilha se chama Malta. Ali os nativos, ou como você vai talvez ler na sua Bíblia, os bárbaros, os recebem com muita humanidade. São chamados de bárbaros porque eles não falavam grego, eles falavam outro idioma. Então todo mundo que não falava grego era chamado de bárbaro. Não era de todo pejorativo essa expressão, mas havia um certo preconceito nessa expressão aí de bárbaro. Então eles estão ali, o frio, o inverno, entre novembro, eles vão ficar nessa ilha de novembro até fevereiro, passando ali o inverno nessa ilha de Malta, há muito frio, a chuva está caindo, então naturalmente todo mundo busca o fogo. E assim os nativos pegaram, fizeram uma fogueira para mais de 200 pessoas, imagina, era um fogaréu muito grande. E aqui nós vemos o poderoso apóstolo Paulo, o grande apóstolo Paulo. Esse homem foi ao terceiro céu. Ele viu e ouviu coisas que não era lícito dizer o homem falar. E ele está catando gravetos. O mesmo Paulo que estava no barco, se despedaçando, ele se levanta e libera toda aquela tripulação em esperança sobre a graça de Deus, se levanta e traz uma palavra de fé, de certeza em Deus, e faz com que toda aquela tripulação recobre o ânimo para a glória de Deus. É o mesmo Paulo que agora está catando graveto. Lembra, Paulo nesse momento ele tem mais ou menos 60 anos de idade. Se hoje Paulo já seria um homem idoso, a partir dos 60 anos, já na velha idade, então imagina nessa época que a vida de um homem era mais ou menos até 40 anos de idade. A partir de 40 anos de idade, uma pessoa nessa época já era considerada um idoso. Então imagina, Paulo já estava dentro daquele conceito já avançado em dias, e Paulo está servindo. Paulo está catando lenha para aquecer as pessoas. Irmão, o espírito cristão é esse. Jesus disse: eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir e dar a minha vida em resgate por muitos. Esse é o espírito cristão. O espírito cristão é o espírito de servir. O espírito cristão é aquele do altruísmo. O amor cristão é dar a vida pelos outros. Deus amou o mundo e deu o seu único filho. Nós vivemos numa cultura onde as pessoas cada vez pensam mais em si mesmas. Elas estão mais em si mesmadas, num ostraísmo, olhando cada vez mais para as suas próprias necessidades, para o seu próprio ego, para as suas próprias paixões e desejos e sonhos e anelos. Mas o Evangelho nos faz olhar para o outro, servir o outro. Veja Paulo, ele cansado, acabou de nadar, acabou de enfrentar ondas furiosas que estavam arrebentando o barco, já 14 dias sem comer, um homem idoso, está catando lenha. Tem mais alguém catando lenha? Não, está todo mundo lá paradinho, e tem ele lá, Paulo catando lenha. Meu irmão, que coisa linda, irmão. Que coisa linda. Eu já vi uma pessoa dizer algo, ele disse: esse serviço, eu não estou tão baixo para fazer esse serviço. Esse homem frequentava a igreja, quer dizer, até hoje. Ele disse: não, eu não faço esse tipo de serviço. Eu olhei aquilo e achei estranho. Depois ele foi parar na polícia, que estava batendo na mulher dele, tomado pelo orgulho. Dentro da igreja. Não dentro dessa igreja, graças a Deus, mas dentro de igreja. Evangelho. Meus irmãos, o Espírito cristão me dá humildade. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E aqui está Paulo servindo as pessoas. E enquanto ele está servindo, uma víbora foge do fogo e morde a mão dele. O que você diria
diria nesse momento? Acabou de sair do naufrágio, o navio está despedaçando, acabando de quebrar, estão ouvindo a fúria do mar quebrando, acabando de destruir o mar, pularam nas águas. Imagina o tanto de caldo que Paulo não tomou, envolvido pelas ondas, aqueles homens, um frio, uma chuva, e agora Paulo está servindo e uma cobra vem, uma serpente vem e morde a mão de Paulo. Quando ele está pegando, ela vem e morde a mão dele. Você ia dizer, puxa, que azar. Quem pensa assim é pagão igual essa gente dessa ilha de Lazer, os malteses. Os pagãos é que acreditam nessa coisa de azar, má sorte. Paulo não pensa assim. A Bíblia não nos leva nessa direção. Isso é coisa de quem não conhece a Deus. Nós cremos na providência de Deus. Deus, meu irmão, está na providência da poeira que sobe, do vento que dá ali naquela grama, dessa poeirinha que sobe assim. Cada grão daquele de poeira que está subindo, que às vezes quando você olha na sua casa, você não vê poeira nenhuma, né? Quando você abre a janela, você vê aqueles grãozinhos assim, ó, de poeira. A providência está ali, a mão de Deus está em cada grão. O caminho que cada poeirinha que ela faz está sob a mão de Deus. Da mesma forma que o sol, a lua e todos os sóis do universo estão na gerência de Deus. Não existe destino, não existe agouro, mal olhado, essas coisas não. Na vida do cristão existe providência. Providência. Na providência de Deus, a serpente saiu de lá do fogo e mordeu Paulo. Tinha quase 300 homens que estavam morrendo. Mordeu Paulo. Glória a Deus. Aí você pensa, poxa, eu estou na tribulação, eu estou no sofrimento, é uma doença, depois é outro, é um problema, depois é outro. Quando eu penso que acabou, de novo outro problema acontece, outra situação vem, eu estou numa maré. Não, você está na providência cristã, é a providência de Deus, não é a maré de má sorte, não é isso. Quem crê nisso são os pagãos. Nós cremos na providência de Deus. Se a serpente saiu de lá e veio aqui e me mordeu, a providência de Deus. Paulo foi, com a mão, botou a mão perto do fogo, calor do fogo, fez a serpente abrir a boca. Qual é a palavra que Paulo tinha de Deus? Qual era a palavra que Paulo tinha de Deus? Que ele ia para Roma. Qual é a palavra que Deus tinha dado para ele? Você vai para Roma testemunhar. Ele podia morrer aqui? Não. Ele podia morrer. Mas pastor, deu uma serpente. Sim. Mas Deus tinha uma palavra empenhada para ele. E se Deus tem uma palavra empenhada, Ele vai fazer. Pode vir uma serpente, pode vir um naufrágio, pode vir a desesperança da vida, 15 dias sem comer todo mundo. Mas você repousa na providência de Deus. Meu irmão, isso não é positivismo, tá? Isso não é não vou inchar, não vou cair muito, não vou inchar, não vou cair muito. Não é isso. Não, gente, me unge com óleo aqui, porque me morderam. Não. Olha, vem que todo mundo faz oração forte. Vamos levantar um clamor. Nada. Os pagãos ficaram só olhando. Vai inchar, vai cair. Vai cair, vai inchar. Vai tombar, vai morrer. A gente conhece essa serpente. Aqui deve todo mundo tem medo desse tempo. A gente já viu várias pessoas já morrendo nisso aqui. E Paulo está lá, continua catando seus gravetos, botando a fogueira, aquecendo as pessoas, vendo se alguém precisa de alguma coisa. Está todo mundo olhando. Vai cair, vai morrer. Não. E qual o pensamento? Ele é um assassino. Por que ele é um assassino? Porque fugindo do naufrágio, está aqui. E a serpente lhe mordeu.
mas nem todo sofrimento é pecado. Não é porque alguém, um justo, está passando sofrimentos sérios e profundos que eles têm pecado. Às vezes o cristão está passando profundo sofrimento, não quer dizer que ele tem pecado. Quem disse isso? Pode ser, sim, mas nem todo sofrimento na vida do cristão é resultado de pecado. E pode estar passando sofrimento terrível, um atrás do outro. Você fala, não é possível, assim, está em pecado. Confessa que tem um pecado logo aí. Não é possível. Tu acabou de sair do naufrágio, tu aqui, chega, a justiça não te deixa viver. E ali, irmãos, essa ideia do paganismo faz-se presente nos nossos dias. Vendo que ele não morria nem inchava, rapaz, mudando de ideia. Ele é um Deus. O paganismo é assim, tá vendo? A superstição é assim. A superstição é assim. Ela vai para esses extremos mais doidos possível. Meus irmãos, confie na providência de Deus. Olha para mim, obedeça a Deus. Fique dentro da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Fique lá, obedecendo a Deus, sendo fiel a Deus, servindo a Deus, vivendo uma vida longe do pecado. Porque quando o mal acontecer, você estiver lá dentro da vontade de Deus. Você pecou para aquilo acontecer? Não, estou aqui servindo a Deus, dentro da vontade de Deus, andando em santidade. Pronto. Glória a Deus. Não, eu pequei, estou sofrendo isso aqui, então confesse seu pecado e deixe, porque você vai alcançar do Senhor misericórdia. Porque enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos. Mas quando você está sofrendo porque não pecou, glória a Deus por isso. A providência de Deus está ali e você pode dar em tudo, dar graças. Porque em tudo você dá graça. A serpente morreu, glória a Deus. Em tudo dá graça. Por quê? Porque você está sob a providência. Porque você está sob o amor de Deus. É assim que o cristão vive. Porque Paulo não é o diabo. Não. O diabo é o símbolo do diabo da serpente. Pronto, foi o capeta que veio aqui. Se Paulo fosse pentecostal ou não pentecostal, ele dizer isso. Não, gente, não faz uma oração forte aqui para mim. Porque o negócio ficou ruim demais. Não. Ele está confiando em quê? Em Deus, na providência de Deus. E você? Paz, tranquilidade, alegria. Você está perturbado, você está nervoso, irritado. Não é tremendo uma coisa assim, viver assim? Que Deus nos ajude a isso. Vendo isso, Públio, que é o homem principal da cidade, da ilha, chama Paulo, hospeda Paulo e fala que o seu pai está com desinteria. Paulo vai lá, põe as mãos, ora, vai dizer, não, cura esse homem. E foi curado. Trouxeram todos os doentes da ilha, todo mundo ficou curado. Curou a ilha inteira. Deus estendeu a mão e fez um milagre, curou todo mundo da ilha. Olha para mim. Irmão, quando nós estamos sofrendo, nós não devemos parar de pregar o Evangelho. Por que Deus permitiu o furacão vir, o tufão vir e arrastar esse navio? Porque Deus queria salvar quase 300 pessoas dentro daquele mar. Por que eles naufragaram naquela ilha? Porque Deus queria que eles passassem ali 3 meses e nascesse uma igreja naquele lugar. Providência. Agora, a providência, ela exige que você cumpra a missão. Paulo podia dizer, hoje eu estou morrendo de frio, vou ficar aqui no meu cantinho, estou cansado, já estou velho, estou sofrendo demais, vou ficar aqui no meu cantinho, não vou fazer nada, eu tenho que pensar em mim agora, já naufraguei, não vou pensar em mim. Não. Ele está trabalhando, ele está servindo, ele está pregando, ele está orando pelas pessoas, ele está trabalhando no reino de Deus, evangelizando, cuidando das pessoas, mesmo numa situação difícil. É isso que Deus nos chama a fazer. É isso que Deus nos chama a fazer.
Quando você vê alguém desistindo do reino de Deus, da igreja, do trabalho da igreja, de pregar o Evangelho, de compartilhar o nome de Deus, é que essa pessoa não é madura na fé. Não, eu tenho que pensar em mim, agora eu estou doente, eu estou com problema, eu estou com isso, eu estou com aquilo outro. Então, minha família tem uma necessidade. Então, se eu e você fôssemos parar de pregar o Evangelho, pelos problemas, doenças ou problemas da família, você nunca vai servir a Deus. Jamais você vai servir a Deus na sua vida. Não importa o que aconteça, Paulo continua na missão que ele tem. E é isso que o texto nos chama, a mim e a você. Não importa o que temos, não importa o que aconteça, continue na missão que Deus nos chamou. Pregar o Evangelho às pessoas. Estou doente, prego o Evangelho. Estou com problema, prego o Evangelho. Está tudo bem, prego o Evangelho. Toda a prosperidade, prego o Evangelho. Não importa. Continue servindo ao Senhor aonde você estiver e como você estiver, para a glória de Deus. Essa é a fé madura. Essa é a fé madura. E essa fé madura sempre vai nos levar a servir. A servir. Servir pregando o Evangelho, servir anunciando o amor de Deus, servir acolhendo e aquecendo a vida dos irmãos que estão perto, com frio, com problemas, com necessidades. Servir. Servir. Aqui está o apóstolo. Tanta gente hoje quer se chamar de apóstolo. Eu sou o bispo fulano de tal. Eu sou o apóstolo fulano de tal. Olha aqui. O pessoal quer dinheiro. Mas aqui está o apóstolo. Foi no terceiro céu. Olha onde ele está. Olha como é que ele está. Servindo ao Senhor. É isso que Deus nos chamou a fazer. Versículo 11. 3 meses depois, embarcamos no navio de Alexandria, que tinha passado o inverno na ilha. O navio tinha por emblema os deuses gêmeos Castor e Pólux. Eram deuses gêmeos, nascidos de um outro Deus, que eles eram padroeiro dos navegantes, ok? Então, todo mundo que navegava no mar tinha eles como padroeiros, porque essa ideia de padroeiro é muito antiga. Defensores, né? O padroeiro dos caminhoneiros, de não sei quem, de não sei quem. Isso era muito antigo, na época tinha isso. Mas veja, irmãos, aqui está o contraste da providência de Deus, do poder de Deus, em contraste com tudo isso aqui, ok? Esse paganismo que está aqui. Chegar em Siracura, ficamos ali 3 dias, dali navegamos ao longo da costa, chegamos a Régio. No dia seguinte começou a soprar o vento sul e em 2 dias chegamos a Puteoli, onde encontramos alguns irmãos que nos pediram que ficassem com eles 7 dias. E foi assim que nos dirigimos a Roma. Tendo ali os irmãos ouvido notícias nossas, vieram ao nosso encontro até a praça de Ápio e as 3 vendas, e ao vê-los, Paulo deu graças a Deus e sentiu-se mais animado. Essa viagem que você acabou de ler aqui foram 730 quilômetros. Da ilha de Malta até chegar em Roma foram 730 quilômetros. Veja o texto bem resumido, ele vai te passando a direção, o caminho, mas essa última etapa aqui foi feita a pé, versículo 15, ela foi feita a pé 200 quilômetros daqui em Caldas Novas, ok? Foi feito na via Ápia, a via mais na época era um ditado, né? A via mais reta e melhor pavimentada do Império Romano, a melhor via que eles tinham, a via Ápia. Então, veja aqui, irmãos, o cansaço que Paulo teve, o desgaste que Paulo tinha com todas essas viagens, seja em navio, seja a pé, seja em cavalo, em algum veículo, extremamente cansativo. Mas olha o nosso texto, versículo 16. Uma vez em Roma, Paulo recebeu permissão para morar por conta própria, tendo em sua companhia um soldado que o guardava. 3 dias depois de chegou, descansou 3 dias, e ele convocou os principais
dos judeus. Então, o que aconteceu com Paulo? Paulo alugou uma casa onde ele ficava, tinha um guarda que o acompanhava. Então, cada dia um guarda diferente, um guarda novo, que vinha para ficar com Paulo, para certificar-se que Paulo estava ali e não tinha fugido, ok? Porque ele tinha que se apresentar diante do imperador. Então, cada um desses guardas que vinham, Paulo evangelizava. Paulo tinha 24 horas com aquele cara lá, com aquele soldado lá. Então, ele pregava o evangelho para aquele cara. Você sabe por que eu estou aqui? Você sabe por que eu estou preso? Ele pregava o evangelho. Por isso que Paulo vai falar que a guarda pretoriana, os da casa de César, saúdam vocês. Muitos soldados foram salvos por causa disso daqui, ok? Por quê? Porque eles vinham e passavam horas e horas com Paulo, e Paulo pregava o evangelho para eles, ok? Então, veja que Paulo, 3 dias depois, Paulo é um cara incansável. Deus deu uma energia para ele extraordinária. E está aqui uma boa oração que você pode pedir a Deus. Deus me dê energia para te servir. Senhor, eu preciso de energia para te servir. Veja, depois de 730 quilômetros, Paulo está dizendo, olha, 3 dias depois, está lá Paulo chamando o pessoal. Olha, vem aqui, reúne, eu quero explicar um negócio para vocês e pregar o evangelho. Que coisa extraordinária. Um homem tem energia para pregar o evangelho, para fazer a obra de Deus. Acabou de sair de uma frase, está catando graveto, está curando as pessoas na ilha, está pregando o evangelho, 3 meses trabalhando naquela ilha. Meu Deus do céu, que energia maravilhosa, irmãos. Imagina, tem que ficar velho assim. Ele pode ficar velho, o cara não se vai dar assim, não. Tem que ficar velho, fala, Deus, me dê força, me dê força. Acho lindo o Dr. Shedd. O Dr. Shedd pregou até 6 meses antes de morrer. Quando o câncer voltou nele, ele já não tinha mais condições de andar nas pernas dele, ele já não tinha mais condições de andar. Ele, até o último momento, ele estava pregando. E quando estava lá, doente, quando alguém visitava ele, estava dando uma palavra de Deus. Eu vi um dos últimos vídeos, se não o último vídeo, que ele falou, já bem debilitado, com a boca já inchada, e assim, magro, os olhos fundos. Ele estava dizendo, que maravilhoso é sofrer. A gente sente que está desmamando desse mundo e indo para Cristo. Estou pronto para ir para o meu Senhor. O sofrimento me prepara para esse momento de encontrar o meu Senhor. O final, pregando, o pessoal indo lá para beber da alma daquele homem. Meu irmão, pelo amor de Deus, é assim que o cristão deve viver, é assim que o cristão deve morrer. Glória a Deus por isso, glória a Deus, servindo até o fim ao seu Senhor. Que coisa extraordinária, homens incansáveis, incansáveis. Nós temos tantos exemplos maravilhosos disso, querido, que nós possamos viver assim, dizer, Deus, me dê energia, me dê força, me dê saúde, para eu poder te servir até o fim da minha vida, para a tua glória, trabalhar, servir o Senhor, e servir as pessoas. Não, tudo que eu quero é ficar deitado na rede, fazendo o quê? Nada. E você não faz mais nada da vida? Não faz mais nada da vida. Jesus Cristo, você morreu? Que isso? Isso é imprestável. Nenhum ser humano deve viver assim, gente. Tá? Que tem um momento de descanso, tá? Todo mundo precisa. Deus é que nos deu isso. Mas arrastar a sua vida por uma parte da sua vida, numa coisa dessa, irmão, eu olho o negócio desse assim, eu acho isso impensável. Impensável. Você pode até diminuir o ritmo um pouco, que a idade já, mas fica encostado. Não, pelo amor de Deus, vai para a glória logo, porque irmão, eu não sou a favor da aposentadoria de tudo. Eu sou a favor de que você diminua o ritmo, vai fazer outra coisa, vai servir de outro jeito, de outra maneira. Mas essa coisa de eu me soltei, não faço mais nada, isso, vai no médico. Vai no médico. O que o médico manda fazer com os idosos? Vai trabalhar, vai estudar, vai fazer ginástica, vai fazer alguma coisa. Irmão, quer exercício melhor para a sua alma, para o seu espírito, para o seu corpo, que você sair pregando o Evangelho?
servindo as pessoas, sendo uma bênção na vida das pessoas, sendo útil na vida das pessoas. Pelo amor de Deus, faça um negócio desse não. Seguindo no nosso texto, glória a Deus por isso. Então aí, versículo 17, 3 dias depois, ele convocou os principais dos judeus. Quando estavam reunidos, Paulo disse: meus irmãos, apesar de nada ter feito contra o povo, ou contra os costumes paternos, vim preso desde Jerusalém, entregue nas mãos dos romanos. Estes, depois de me interrogarem, quiseram soltar-me, porque não encontraram em mim nenhum crime passível de morte. Diante da oposição dos judeus, fui obrigado a apelar para César, não tendo eu, porém, nada do que acusar o meu povo. Foi por isso que eu pedi para vê-los e para falar com vocês, porque é pela esperança de Israel que estou preso com estas correntes. Então eles disseram: nós não recebemos da Judéia nenhuma carta que falasse a respeito de você também. Não tem qualquer dos irmãos que nos anunciasse ou dissesse algo de mal a seu respeito, mas gostaríamos de ouvir o que você pensa sobre, porque sabemos que em todos os lugares essa seita é contestada. Essa seita que é o caminho, é o evangelho, os judeus chamavam de seita. Então Paulo reúne os principais judeus e se antecipa, explica: olha, eu estou aqui preso, não fiz nada contra o nosso povo, contra a lei, contra os costumes da nossa nação, mas eu estou aqui preso, tive que apelar a César, porque os judeus de Jerusalém queriam me matar, mas eu não tenho nada contra o nosso povo. E ali eles já querem saber. Você vê, aqui é a capital, Roma. Os judeus têm pouca informação sobre o evangelho, ok? Eles têm pouca informação sobre a graça de Deus, sobre Cristo Jesus. Então Paulo agora vai aproveitar, marcar um dia, reunir todo mundo e pregar o evangelho. E foi exatamente o que aconteceu a partir do versículo 23. Tendo eles marcado um dia, foram em grande número ao encontro de Paulo no lugar onde ele residia. A casa de Paulo virou um centro missionário, ok? Um centro da pregação do evangelho, uma igreja. Então, desde a manhã até a tarde, olha quanto isso levou, lhes fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas. Exatamente como Paulo sempre faz. Pega o Antigo Testamento, mostra a necessidade do Messias, profecias, falando do sofrimento de Jesus, da vida de Jesus, do nascimento, todas as profecias que se cumpriram na pessoa de Jesus, ok? Então Paulo vem pela lei de Moisés, pelos profetas, explicando tudinho para os judeus. Houve alguns, versículo 24, que ficaram persuadidos pelo que Paulo dizia, outros, porém, continuaram incrédulos, e havendo discórdia entre eles, começaram a ir embora. Então veja, toda vez que você pegar o evangelho, vai acontecer isso aqui. Alguns vão crer e outros vão discordar de você. Fique tranquilo, meu irmão, você não salva ninguém, você não converte ninguém, nem da sua família, nem em canto algum. É Deus que salva. Você foi chamado a pregar e Deus salva. Deus abre o entendimento, Deus traz a salvação. A salvação pertence ao Senhor, não a você. Você não ganha ninguém para Jesus. É Deus que salva as pessoas, ok? Então aqui, uns se endureceram, outros creram. Os que creem, Paulo vem, traz para perto de si, faz um discipulado maravilhoso, inclui na igreja, pronto. Os que não creem, não tem mais o que se fazer. Então, mas antes de sair, final do versículo 25, mas antes de sair, Paulo disse essas palavras: bem falou o Espírito Santo aos pais de vocês, por meio do profeta Isaías, quando disse: vá a este povo e diga, ouvindo vocês ouvirão, e de modo nenhum entenderão, vendo vocês verão, mas de modo nenhum perceberão, porque o coração deste povo está endurecido, ouvindo com os ouvidos tapados, e fecharam os olhos, para não acontecer que vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos, entendam com o coração e se convertam e sejam por mim
Então veja, o endurecimento de coração do próprio pecador o leva para longe de Deus. Esse endurecimento, esse orgulho, essa incredulidade, isso endurece o coração, cega os olhos, ensurdece o Evangelho. A pessoa ouve do Evangelho, a pessoa vê milagres, a pessoa vê o agir de Deus, a pessoa vê a mão de Deus, a providência de Deus, ela vê as Escrituras, ela ouve o Evangelho, mas aquilo não move o coração dela. Ela ouve com mau grado, vê, mas está cego. Seu coração endurecido não é salvo, não é salvo por Deus. Então, queridos, aqui está duas coisas que devem andar juntos no evangelismo: a oração e a pregação do amor de Deus, da graça de Deus. E Paulo mostra para eles: olha, vocês estão vivendo, passando por isso, pelo que o profeta Isaías disse. Ele já disse que isso ia acontecer, e isso está acontecendo com vocês. O coração de vocês está duro, e os olhos de vocês estão cegos, os ouvidos de vocês estão surdos, e isso acontece, e vocês não são salvos, ok? Vocês não são curados por mim, não se convertem, diz o Senhor. Versículo 28, Paulo concluiu: portanto, fiquem sabendo que esta salvação que Deus oferece foi enviada aos gentios, e eles a ouvirão. Então, novamente, essa quarta vez que Paulo diz isso, ele diz: eu vou para os gentios. 4 vezes, essa é a quarta vez no livro de Atos que Paulo diz: eu vou para os gentios. Então, preste atenção, aqui é o que parte do que Jesus disse: não joguem pérolas aos porcos. Pessoas ouvem o Evangelho, estão tripudiando sobre o Evangelho, estão rejeitando o Evangelho, não querem o Evangelho, já não ouvem de bom grado, o coração está endurecido. Então você deixa de pregar o Evangelho para aquela pessoa e vai pregar o Evangelho para outras pessoas. Em outra oportunidade você volta e prega o Evangelho. Quando você tiver uma outra oportunidade, você prega o Evangelho. Mas não se detenha, continue pregando o Evangelho. Vá a outras pessoas e pregue o Evangelho para elas. Ok? Então, e isso muitas vezes acontece com as nossas famílias. Às vezes já pregou o Evangelho para aquelas pessoas da sua família, tantas vezes, por tantos anos. E aí a pessoa, quando você vem falar uma coisa, aí a pessoa já diz: lá vem você já falar de Jesus, lá vem você já falar da Bíblia. Essa pessoa, você deve dar um passo atrás com ela, e deve orar para essa pessoa, e deve continuar orando, clamando a Deus pela vida dessa pessoa. Mas ela já não ouve de bom coração, ela já não ouve de bom grado, e aí você silencia, continua pregando o Evangelho para outras pessoas, mas aqui você continua orando para aquela pessoa, e orando. Deus quebra o coração, Senhor, tira a cegueira dos olhos, a surdez dos ouvidos. Deus quebra esse coração, Senhor, e continua orando, e em momentos pontuais específicos, principalmente quando aquela pessoa tiver em crises, em problemas, em doenças, em situações de aperto, olhe para aquela pessoa e diz: eu estou orando a Deus por você. Olhe para aquela pessoa e diz: lembra que apesar de tudo isso, Deus continua amando você e cuidando de você. Você continua lembrando essa pessoa da graça de Deus. Continua lembrando essa pessoa da graça de Deus. Porque você está pregando o Evangelho todo dia para aquela pessoa com a sua vida, seu testemunho. Todo dia você está pregando o Evangelho para aquela pessoa. Porque por causa do seu próprio testemunho, já mostra para aquela pessoa o grande amor de Deus que você tem, o grande amor de Deus por ela. Então você já está pregando o Evangelho para ela todo dia, com a sua própria vida. Mas não tente passar o Evangelho com ela abaixo, ok? Você vai causar mais resistência ainda. Por isso que Pedro vai dizer que a mulher vai ganhar o marido em silêncio. Você já falou, tem anos que você tem falado. Na hora de você dar um passo atrás, continuar vivendo o Evangelho, orando por esse homem, orando por essas pessoas da sua família, e no dado momento, para aquele filho, para aquele cônjuge, você traz uma palavra de Deus, porque isso vai trazer mais resultado do que você ficar toda hora tentando, batendo e
isso não vai ser bom, isso não vai produzir um bom fruto, ok? Versículo 29, dito essas palavras, os judeus foram embora, tendo entre si grande discussão. Versículo 30, e aqui terminamos o nosso texto. Durante 2 anos, olha, 2 anos que Paulo está ali em Roma, pregando o evangelho na sua casa, sendo escoltado por um guarda. Sua casa agora é uma igreja, um centro de formação de pastores e missionários. Paulo permaneceu na sua própria casa, que tinha lugar onde recebia todos os que o procuravam, pregando o reino de Deus, e com toda ousadia ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Que lindo, irmãos, a finalização desse texto, pregando o reino de Deus. Deixa eu te perguntar, aonde está o Império Romano? Aonde está o Império Romano? Os otomanos acabaram com eles há muitos séculos atrás. Mas Paulo está pregando o reino de Deus aonde? Dentro do Império Romano, na capital do Império Romano, dizendo que quem é o rei? César. Jesus Cristo é o rei. Ele reina, ele morreu, ele ressuscitou, ele está sentado no trono. O Império Romano passou. É aqui que a igreja, esse texto é extremamente político, porque Paulo está na capital do mundo, Paulo está na capital do Império Romano, e o imperador está lá. O imperador, e Paulo está dizendo: Jesus Cristo é o Senhor, ele é o rei. Existe um reino do qual eu faço parte, que Cristo Jesus é o Senhor, é o rei dos reis, o Senhor dos senhores, e esse reino não tem fim, ele não acaba. Esse Império Romano aqui vai acabar, mas o reino de Deus não. Eu quero dizer para você que a gente está aqui no Brasil, na capital do Brasil, pregando o Evangelho. Eu quero dizer para você que um dia o Brasil vai acabar, como todos os povos vão acabar, como todas as nações vão passar, mas o reino de Deus é eterno. Roma passou, os outros impérios passaram. Onde está o Império Otomano? Você nem sabia onde que estavam os otomanos. Nem sabe. Rapaz, é a primeira vez que eu estou ouvindo esse negócio dos otomanos aqui. Quem são essa gente? É eles, os bárbaros, que acabaram com o Império Romano junto com os otomanos. Cadê esse povo? Cadê essas nações? Cadê os gregos que foram vencidos pelos romanos? E cadê os persas que foram vencidos pelos gregos? Alexandre o Grande. E cadê os assírios que foram vencidos pelos persas? Onde estão esses povos? Onde estão essas nações? Todos acabaram. Mas onde está o reino de Deus? Um dia, na China, nos Estados Unidos, tudo vai passar. Todos esses povos vão passar. Mas o reino de Deus é um reino eterno. Nós recebemos um reino inabalável. Inabalável. É aqui, irmão, que está o seu coração. É aqui que você olha a política. É aqui que você olha a vida. Você olha o dinheiro, o casamento, a educação de filhos. É aqui, nessa perspectiva. Paulo é extremamente subversivo. Ele está dentro da capital do mundo, dizendo: tem um rei, e ele é o rei dos reis, o Senhor dos reis. O reino dele não é desse mundo. A gente aqui não está nem aí para pegar o controle do poder de nada aqui. Nós estamos aqui para uma coisa: assistir os pobres, viúvas, catar graveto e aquecer o coração das pessoas que estão aqui pregando o Evangelho. Foi isso que mudou o mundo. Nós estamos acolhendo os pobres, as viúvas, os órfãos, os escravos. Nós estamos levando essas pessoas a Cristo Jesus. E a política? E os políticos? E a economia? Nós, como igreja, estamos com os nossos olhos nisso. Oramos pelos políticos, pelas autoridades. Quando temos alguma coisa boa para fazer nessas áreas,
fazemos, mas o reino do nosso Senhor desse mundo. E nós estamos aqui para pregar o reino de Deus. E veja, pregar o reino de Deus, olha o texto, versículo 31. Pregava o reino de Deus com toda ousadia, não se escondendo não, botando a cara para o mundo inteiro ver, dizendo: Jesus Cristo, eu sei, ensinava as coisas referentes ao Senhor, e essa palavra Senhor aqui era usada para o imperador, ao Senhor Jesus Cristo, ungido, o Messias, o Rei, sem impedimento algum, livre, sem medo, a igreja pregando de cara aberta para o mundo inteiro saber: nós temos um Rei, Ele é Cristo. Por que a igreja foi perseguida? Por isso. Por isso que a igreja foi perseguida. Porque ela está dizendo que só existe um caminho. Um caminho é Jesus. Não tem Papa, não tem Buda, não tem Espiritismo, não tem nada. Só existe um caminho, é Jesus Cristo. E todo mundo está errado. E todo caminho que você tomar vai levar à condenação. Só existe um caminho. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Por isso que a igreja é perseguida. Por isso que a igreja é perseguida. Porque ela fala isso. E fala isso com toda ousadia. E quem prega o reino de Deus fala de uma pessoa, do Rei. O reino de Deus e o Rei, Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, é assim que termina o livro de Atos dos Apóstolos. Como começou? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. O livro não tem fim. Percebem que não tem fim? Ele deixa em aberto. Ele deixa o texto estar em aberto. A missão continua, a igreja continua, o reino de Deus continua se estendendo. Chegou ao Brasil. E daqui se estende para todas as partes do Brasil e para o mundo. Até que o Senhor Jesus, como começou o livro de Atos dos Apóstolos, Galileus, vocês estão olhando para cima. Esse mesmo Jesus que vocês viram subir, Ele voltará. Até que o Senhor volte. Estamos pregando o Evangelho, cada um gravito, anunciando a Cristo com ousadia, poder, cheios do Espírito, para a glória de Deus. Vamos ficar de pé e orar ao Senhor. Feche seus olhos, amado irmão.